Meus queridos alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. E aí, estão se cuidando? Estou de olho, tá, gente? Estão realizando as atividades também? Olha só, gente, na nossa aula de geografia de hoje, nós vamos continuar aí fazendo as fichas agora. Então, na aula passada a gente já concluiu todo o conteúdo, não foi, do livro. Quem não concluiu, conclui, manda para a tia Ju, ainda estou esperando, tá certo? E vamos aí iniciar na ficha na página 97. Nós vamos fazer hoje, juntos com a tia Ju, a ficha que inicia na página 97 até a página 106, tá bom? Vamos lá? Olha só, galerinha. Na primeira questão dessa atividade, ele pergunta o seguinte: ó, em quantas unidades federativas o Brasil está dividido? Então, nós sabemos, nós também já vimos nas aulas anteriores, que o Brasil está dividido em 27 unidades federativas, sendo 26 estados e o Distrito Federal, não é isso? Segunda, qual é o nome da capital do Brasil, gente? Brasília, certo? Capital do Brasil, Brasília, ok? Na terceira questão, por que chamamos o nosso país de território brasileiro? Veja só, gente, por que a gente chama de território brasileiro? Porque o nosso governo, ele exerce sua relação de poder sobre todos os aspectos, tá bom? No território estão presentes diferentes relações, paisagens, processos produtivos e entre outros. Então, por isso que a gente chama de território brasileiro, porque nele há diferentes relações, paisagens, tá certo? Quarta questão. Agora eu quero ver a criatividade de vocês na quarta questão. Desenhe no espaço abaixo o território do Brasil. Olha só, gente, não precisa ser igual, idêntico ao que existe, não. A gente vai fazer aí uma suposição de como seria aqui, ó. Deixa eu ver se eu testo aqui meus talentos. O território do Brasil. Divide aí como vocês acharem melhor, tá certo? Desde que fique semelhante ao território do Brasil, tudo bem. Pode colorir também, tá, gente? Essa quarta questão. Na quinta questão, ele traz aí palavrinhas embaralhadas, que são os nomes correspondentes a alguns estados do Brasil, algumas unidades federativas. Então, esse primeiro aí, quem adivinha? E aí? É Paraná, gente. Então, vocês vão escrever aí na frente, Paraná, tá certo? E no próximo você vai fazer a mesma coisa. Que palavrinha é essa aqui? Piauí, tá bom? Próximo, Amazonas. E esse? Quem descobre aí? Goiás. E o próximo é Espírito Santo. Tá bom? Escrevam bem direitinho aí. Na sexta questão, essa questão ela é bem interessante, tá? Vai servir para que a gente associe aí o nome do estado à sigla desse estado, tá certo? Então vamos lá. A gente sabe, a tia vai falando aqui a sequência, depois eu marco a sequência dos números corretamente, tá bom? Então, Pernambuco, quem é a sigla de Pernambuco? PE, não é? PE. São Paulo, SP. Pará, e aí, Pará, como é Pará, gente? É PA. Cuidado para não confundir com Paraná, tá certo? Pará é PA. O Paraná vai ser PR, certo? Rio Grande do Sul, RS. Bahia, BA. Ceará, CE. Roraima e Rondônia, gente. Cuidado aqui também para não se confundir. Roraima, RR. Já Rondônia é RO. Rio de Janeiro, RJ. Goiás, GO. Santa Catarina, SC. Amazonas, AM. Tocantins, TO. E Acre, AC. Então, vocês vão fazer aqui a correspondência. Então, acompanha aqui que a tia vai mostrar. Rio de Janeiro vai ficar o número 10, 8, 12, 14, 11.
Vão fazendo aí a associação. 6. Deixa eu abaixar mais. Paramos no RO, não foi? 9, 5, 4, 2, São Paulo, 7, Ceará, 3, Pará, 15, AC, e o último eu vou colocar aqui no cantinho, que é a AM Amazonas, o 13, tá bom? Na próxima fichinha, vocês têm aí o mapa do Brasil e vocês vão completar nesses espaços brancos aqui com as siglas dos estados que estão faltando. Vocês percebem que os outros têm a sigla menos esses daqui? Então, vamos lá. Qual é o estado que fica aqui, gente? A gente vai colocar só a sigla, tá bom? BA de Bahia. No próximo, quem é que fica aqui embaixo? Minas Gerais, MG. Não esqueçam. Esse daqui da região sul, gente, é o Paraná. Então, vocês vão colocar aí PR. Esse vai ser o Mato Grosso do Sul, MS. O outro, Mato Grosso, MT. Esse, o Pará. E esse, o Amazonas. E aí, conseguiram acompanhar? Vamos para a segunda questão. Olha aí, gente. Na segunda questão, vocês vão ligar a sigla com o nome da capital dos estados. Por exemplo, aqui. SC a gente sabe que é Santa Catarina. A capital de Santa Catarina é Florianópolis. Então é só ligar, tá certo? AM, Amazonas. Quem é a capital de Amazonas, gente? E aí? Manaus, aqui embaixo. MA, Maranhão. Quem é a capital do Maranhão? São Luís. MG, Minas Gerais. Quem é a capital de Minas Gerais? Belo Horizonte. ES, Espírito Santo, capital Vitória. TO, Tocantins, capital Palmas. IAC, Acre, capital Rio Branco, ok? Na terceira questão, que já está aí na página 100, ele diz o seguinte: sobre o Distrito Federal, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Então, vamos lá. O Distrito Federal é a menor unidade federativa do Brasil? Sim, gente, ela é a menor, tá certo? Depois dela vem Sergipe. Possui 31 municípios? Não, ele não possui 31 municípios, ele possui 31 regiões administrativas. Não possui prefeito, apenas vereadores. Falso também, porque não é assim que acontece. Ele possui apenas governador. E está localizado na unidade federativa de Minas Gerais. É falso, porque ele não fica em Minas Gerais, ele fica em Goiás. Então, nessas linhas aqui embaixo, vocês vão escrever essas 3 frases corrigindo. Na primeira, dizendo aqui que não são 31 municípios, e sim 31 regiões administrativas. Na segunda, dizendo que possui apenas um governador. E na terceira, dizendo que fica localizada em Goiás, certo? Na quarta questão, ele diz: complete a tabela a seguir. Então, eu tenho aqui a sigla RJ. Essa sigla RJ de que estado? Rio de Janeiro. E aqui eu tenho Brasília para completar com a sigla. Não é isso? No caso, a capital, tá? Então, a capital aqui de Brasília, Distrito Federal. Quinta questão. Preencha os espaços a seguir com as palavras do quadro. Então, preste atenção que a tia vai marcando aqui os espaços onde vocês vão escrever cada uma dessas palavras, tá certo? Então, nesse primeiro espaço aí que tem um pontinho, que eu acabei de colocar, ele vai ficar assim, ó. Os limites são representados por linhas. Então, vamos usar aqui a palavra linhas. Podem ser curvas retas e indeterminadas pelo tipo, e são determinadas pelo tipo de elemento geográfico utilizado pelos seres humanos para demarcar. Normalmente, as linhas, curvas, indicam os limites naturais, como um rio. Já as linhas retas indicam os limites
artificiais estabelecidos, por exemplo, por uma rodovia. Aqui no último, tá certo? Na próxima fichinha da página 101, completa a cruzadinha sobre os limites das unidades federativas. Então, vamos lá. Observando o mapa do Brasil, gente, a gente sabe que limite é o que separa um local do outro, não é assim? Então, os estados que fazem limite são aqueles estados que ficam colados com aquele em questão, tá certo? Então, aí na letra A vocês vão colocar nessa primeira linha aqui, faz limite com ao norte do Pará. Então, aqui está Pará, fica aqui em cima do Pará. Que estado é? Mais ou menos. São Paulo. Então, aqui na letra A, vocês vão preencher com São Paulo. Faz limite ao sul de Tocantins. Tocantins está aqui. Quem fica aqui mais ou menos embaixo do Tocantins? Quem é? Goiás. Vocês vão colocar aqui na letra B. Letra C. Faz limite ao oeste com o Pará. Então, a oeste, Pará, fica ao lado de quem aqui? Do Amazonas. Letra D, faz limite ao leste com Minas Gerais. Então, quem fica ao leste de Minas Gerais? Quem é? Espírito Santo, aqui na letra D, tá certo? Descendo. Na letra E, faz limite com o Oceano Atlântico. Então, qual é o estado que faz limite com o Oceano Atlântico? O nosso estado, gente, Alagoas. Faz limite, aliás, não faz limite com o Oceano Atlântico. Então, um dos estados que cabe aí nesses espaços da letra F é o Acre. O Acre fica do lado de cá, o Oceano Atlântico fica do lado de cá. Então, ele fica afastado do oceano. Então, aqui é o Acre, na letra F. Segunda questão, observe as ilustrações e escreva dentro do retângulo N se o limite for natural e A se o limite for artificial. Nós já sabemos que o limite natural é tudo aquilo que vem construído através da natureza, vem da natureza. Já o limite artificial são aqueles limites que foram criados pelos seres humanos. Então, vamos lá. O rio é natural, não é, gente? Tem alguma dúvida? Não, não é? Na próxima imagem, nós temos aí uma montanha, também é natural. E na outra imagem, uma rodovia, uma pista. Então, é artificial, foi construído pelo ser humano. Na próxima ficha, da página 103, ele pergunta na primeira questão. Ele pede na primeira questão que escreva o que significa e qual é o objetivo da regionalização. Então, o que é regionalização? Regionalização, gente, vocês vão colocar aqui, tá bom? Aqui. É a divisão em partes menores, utilizando critérios pré-estabelecidos, como, por exemplo, aspecto físico, humano, econômico, político, tá certo? E qual é o objetivo da regionalização? É levantar e divulgar dados estatísticos, dados de pesquisa, com o objetivo de melhorar o planejamento e melhorar também a administração daquela região, certo? Segunda, você foi convidado a regionalizar. Muito bem. Represente sua proposta de regionalização no mapa a seguir. Lembre-se de colocar a legenda. Gente, essa questão aqui pede que vocês usem a criatividade de vocês. Então, imagine se vocês, cada um de vocês, fossem convidados a dividir o Brasil em 5 regiões. Como é que vocês fariam? Então, use aí a criatividade e imaginação de vocês, deem nomes para cada região diferentes. Que nome você chamaria essa região? Divide lá da forma que você quer, desde que tenham cinco partes, tá certo? E pinta cada um de acordo com a legenda, bem direitinho, como a gente já fez na sala de aula, tá certo? Só que essa é uma proposta de vocês, então é bem pessoal. Já na terceira questão, ele pede para que regionalize o mapa a seguir com base na divisão de 1913. Então, vocês vão lá no livro, sem ser a ficha, no livro normal de vocês, na página 189, vocês vão encontrar 4 mapas do Brasil, de acordo com os anos. Então, tem o ano de 1913, 1940, 1950 e 1970. Vocês vão olhar para o mapa de 1913, ó, lá na página 189 do livro, e vão pintar do mesmo jeito que está lá, vocês vão pintar aqui, tá
tá certo? E lembrando que a legenda do mapa também tem que ser pintada de acordo com as cores que vocês usarem. Olha, para responder essa questão aqui, vocês vão olhar na página 189 do livro de vocês, tá certo? Já na quarta questão, pede para que vocês desembaralhem essas palavras aí, não é? Então, primeira, que palavra é? Conseguiram descobrir? É Amazônia. Segunda, Nordeste. E terceira, Centro-Sul, que são alguns nomes de regiões geoeconômicas que nós também estudamos aí nesse capítulo. A quinta questão, cite quais são as regiões de acordo com a proposta de Milton Santos e Maria Laura Silveira. Então, de acordo com esses dois geógrafos aí, gente, eles dividiram, tem lá na página 193 do livro de vocês, vem essa divisão e as regiões que eles fizeram foram três. A concentrada, centro-oeste, aliás, são quatro, tá? Concentrada, centro-oeste, nordeste e Amazônia. Então, vocês vão escrever o nome delas, das quatro aqui, das regiões que foram propostas por Milton Santos e Maria Laura Silveira. Página 193 tem explicado, tá certo? Vamos agora para a última ficha que nós vamos fazer na aula de hoje, da página 105. Ele começa assim, ó, também é referente ao conteúdo de regionalizações, é a última, no caso, de regionalizações. Na próxima aula, a gente já vai para as fichas do capítulo 3, onde fala das regiões do Brasil. E nesse capítulo aí, nessa ficha, vai falar um pouquinho sobre o resumo de tudo que a gente viu nesse capítulo, tá certo? Procure no caça-palavras o nome das regiões propostas pelo IBGE em 1940. Então, lembra que quando a tia pediu para vocês consultarem o mapa de 1913? Nessa mesma página, na página 189 do livro, vocês vão encontrar o mapa de 1940 e vão ver lá na legenda embaixo o nome das 5 regiões e vão procurá-las aqui no caça-palavras. Então, a primeira é a região leste, sul, aqui embaixo, ó, norte, centro e nordeste aqui ao lado, ok? Segunda questão, relacione as unidades federativas com as respectivas regiões, tendo como base a regionalização de 1940. Então, vamos lá. A região norte, que é essa primeira região aqui, eu vou fazer por cores, tá bom, gente? Para vocês entenderem. Mas vocês vão colocar o número 1, certo? Então, a região norte, ela fazia parte, os estados que fazem parte dela, lá no ano de 1940, eram os estados de Amazonas. Então, nesses pontinhos que eu estou marcando, vocês vão colocar o número 1. Maranhão. Então, Amazonas e Maranhão faziam parte da região norte. Já a região nordeste, vocês vão colocar o número 2, são os estados de Rio Grande do Norte e Alagoas. Alagoas aqui. A próxima região é a região leste. Então, a região leste, número 3, são os estados de Espírito Santo e Bahia, aqui embaixo. Bahia, número 3. Região centro, número 4. A região centro, número 4, vocês vão colocar aí no estado de Goiás e Minas Gerais aqui embaixo. E a próxima região, que é a região sul, número 5, vocês vão colocar aí no estado de São Paulo, Paraná. Não é isso? E aí a gente completa todos, tá certo? Terceira questão.
Leia as dicas e descubra a resposta com base na regionalização do Brasil de 1970. Então, vocês vão encontrar também esse mapa de 1970 lá na página 189 do livro. Então, nessa região está localizado o estado do Amazonas. Que região é essa? Aqui, região norte, tá, pessoal? Faz parte da região sudeste e começa com a letra M, Minas Gerais. Tem litoral e é o maior do estado do Nordeste até hoje. Qual é? Bahia. Nesta região está localizada a capital do Brasil, Centro-Oeste. Certo? E a quarta e última questão pede para que vocês liguem, né? Olha só, galera, nessa questão 4, ele pede para que vocês liguem com um lápis de cor azul os estados que forem da região Amazônia, tá bom? Então, aqui de azul. Pede para que vocês liguem de verde os estados que fizerem parte da região Nordeste, lá de acordo com as regiões geoeconômicas, tá, gente? Que a gente estudou. E as de Centro-Sul, vocês vão ligar usando um lápis de cor vermelha. Então, quais são os estados que você vai ligar aí para a Amazônia? Aliás, para Centro-Sul, que a gente já está com a canetinha vermelha. Centro-Sul, vocês vão ligar os estados de Paraná, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Santa Catarina, Tocantins, São Paulo, que está embaixo, não dá para a gente ver, e Minas Gerais, que também está embaixo. Com o lápis de cor verde, que são os da região Nordeste, vocês vão ligar os estados de Paraíba, Maranhão e Bahia, que está embaixo, o último do final. E com o lápis de cor azul, vocês vão ligar os estados de Amazonas, Maranhão também, vocês ligam para os dois, ligam para o Nordeste, ligam para o da região Amazônia, que ele faz parte dos dois. Certo? O Acre também. E o Mato Grosso também vocês vão ligar para os dois. E aí a gente finaliza. E aí, turminha, conseguiu acompanhar? Espero que sim. Olha só, gente. Por hoje é só. A nossa aula de geografia termina aqui. E na nossa próxima aula, que nós vamos ter 2 aulas de geografia essa semana, nós faremos aí juntos as fichas que estão faltando, da página 107 até a fichinha da página 116, tá legal? Então, conto com a dedicação de vocês. Qualquer dúvida, entre em contato com a Tia Ju. Um beijo, meus amores, até a nossa próxima aula.